A pauta do Almoçando com a Six Farroupilha desta quinta-feira foi sobre eleições. A advogada eleitoralista e membro da Comissão de Direito Eleitoral da OAB do Rio Grande do Sul, doutora Franciele Campos, foi a palestrante do dia. Ela falou sobre o tema Perspectivas Legais das Eleições 2022 no restaurante Parque dos Pinheiros. Uma das novidades desta eleição é a formação das chamadas federações entre os partidos, obrigando as siglas a permanecerem juntas durante os próximos 4 anos. Também estarão ocorrendo alterações na data de posse do presidente da República e dos governadores eleitos em 2022, deixando de ser realizado no dia 1º de janeiro. De acordo com a doutora Franciele Campos, o calendário eleitoral sempre apresenta algumas alterações de legislação a cada eleição que ocorre no Brasil. Isso, a legislação eleitoral ela vai se aprimorando conforme as eleições vão chegando, né? Então, sempre um ano antes da eleição, a gente tem ali as publicações das resoluções do TSE e as próprias modificações do Congresso Nacional. E nesse ano a gente trouxe aqui para o Almoçando com a Six algumas novidades, né? Como, por exemplo, o Instituto da Federação, né? A partir da proibição das coligações nas eleições proporcionais de candidatos a deputados e vereadores. E então, depois dessa proibição da coligação, foi criado o Instituto da Federação, em que os partidos eles vão poder se juntar, formando um novo estatuto, e aí essa federação pelo qual concorrerem, ela vai ter que obrigatoriamente se manter durante os 4 anos dessas legislaturas, né? Então esse é o primeiro ano que nós vamos ter este instituto. 3 federações foram registradas e aí vamos ter a aplicação delas, vamos ter as questões de fidelidade partidária continuam para esses candidatos federados, as questões de prestações de contas, cada partido faz a sua prestação de contas, mas depois de eleitos, esses candidatos, quando ocuparem os seus mandatos, eles vão ter que obedecer aos estatutos das federações. Uma das dúvidas muito comuns em todas as eleições diz respeito à propaganda política. O que pode, o que não pode, até onde pode, me parece algo bastante relativo. O que coloca a legislação para esse ano? Esse ano a gente teve pequenas modificações com relação à propaganda, né? Então, aquela propaganda, tamanhos de adesivos de carro, de residências, aquilo tudo se mantém, né? Não houve modificação. Propaganda eleitoral no ambiente virtual, houve uma modificação relativa a que agora a legislação, ela proíbe o compartilhamento e a publicação de fatos sabidamente inverídicos que tenham como objetivo desacreditar o sistema eleitoral, né? Mas a manifestação do eleitor nas redes sociais, no mundo virtual, ela é permitida pela legislação. O eleitor ele pode se manifestar desde que observando aqueles limites da legislação geral de calúnia, injúria e difamação. O eleitor pode criticar candidatos, mas dentro desses limites que a legislação penal impõe. E o eleitor ele tem uma outra restrição, que o eleitor ele não pode pagar impulsionamentos de conteúdo na internet, né? Esse impulsionamento de conteúdo ele só é permitido para os candidatos, os partidos, as coligações e federações. O eleitor que fizer esse tipo de impulsionamento, ele vai sofrer restrições, sanções de multa da Justiça Eleitoral. Os conhecidos showmícios também estão vedados. Sim, os showmícios eles são proibidos já há algum tempo na nossa legislação. O que mudou a partir desse ano é que a Justiça Eleitoral ela vai permitir a realização de eventos artísticos, seja no mundo virtual, né, as chamadas lives, ou seja, em shows presenciais, com a finalidade específica de arrecadação de fundos para a campanha. Então, esse tipo de show ele é permitido que seja realizado, mas o showmício, que é o artista no palco do comício do candidato, esse ainda permanece proibido.
A gente também tem alterações, claro que isso depois da eleição do primeiro turno e do segundo turno, se for necessário, com relação às posses, não vai ser mais no dia 1º de janeiro. Exatamente, essa é uma alteração de emenda constitucional, né? Então nós teremos a posse do novo presidente no dia 5 de janeiro e dos governadores no dia 6, porque se entende que havia uma restrição de chefes de Estado internacionais de participar da posse do presidente da República por causa da data ali, né, que ficava aquele ano do Réveillon. Então, e os governadores vão poder estar presentes na posse do presidente, porque a data da assunção deles ao cargo vai ficar para um dia depois, né, 6 de janeiro. Não foi tocado durante a sua explanação, mas eu queria uma reflexão sua também sobre a importância da conscientização do voto. Voto não é mercadoria, voto é algo muito sério que traz consequências, né? Exatamente, até a Ordem dos Advogados do Brasil tem já alguns anos essa campanha, voto não tem preço, tem consequência, então isso é uma coisa que nas minhas falas a gente tenta sempre conscientizar as pessoas disso, né? Aquele jovem que pegou o seu título e vai votar pela primeira vez, e mesmo as pessoas da nossa família, do nosso convívio, né? Que conversem sobre política, que busquem meios oficiais de conhecer as propostas dos candidatos, para não chegar aquela coisa de esse ano nós temos que votar em 5 candidatos e aí a gente vai chegar lá no final, no último dia, perguntando para o marido, para a mulher, para o amigo, para o colega do trabalho, quem tu vai votar? Eu não sei quem votar, para não ser induzido a votar em alguém, mas que a gente tenha esse tempo de campanha para refletir e verdadeiramente conhecer esses candidatos, que são os que vão, depois de eleitos, né, ditar os rumos das políticas públicas do nosso país. Para concluirmos, em linhas gerais, mais alguma orientação ou é o básico do básico? Eu acho que a gente tenta sempre para um público geral falar de questões que não sejam tão técnicas, né? Mas a minha mensagem é que para as pessoas tenham essa eleição como uma eleição fundamental, né? Que a gente vem atravessando alguns momentos difíceis, né? Depois de pandemia, o mundo inteiro. Então, a gente tem eleição para o Congresso, eleição para o Senado, que são para a Assembleia Legislativa, que são cargos que muitas vezes a gente fica muito focado debatendo, presidente, governador, e esquece desses cargos que são tão ou mais importantes, né, do que os cargos do Poder Executivo. Então, a gente precisa pensar o governador, o presidente, todo mundo já tem mais ou menos uma noção em quem vai votar, mas a gente precisa usar o espaço da campanha. Então, essa mensagem que eu deixo para os telespectadores da TV Serra, que conheçam, então, os candidatos da sua região, da sua cidade, do seu estado, para as eleições proporcionais e tenham, então, a convicção de que vão chegar lá no dia 2 de outubro fazendo uma boa escolha. O Almoçando com a Six ocorre sempre às quintas-feiras, a partir das 12 horas, no restaurante Parque dos Pinheiros. O evento é aberto a qualquer cidadão interessado no tema do dia. Os que desejarem participar não pagam por assistir à palestra e pagam apenas pelo cardápio que desejarem consumir. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamati.